O tema de hoje é escatologia e, como não poderia deixar de ser, vai tangenciar os temas de pré e pós-tribulacionismo, porque oficialmente a Rádio Musical é a mais teológica de todas as rádios desse país e todos os dias a gente traz aqui um tema interessante para colocarmos na pauta de debates. Hoje o tema é: a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja são o mesmo evento ou são eventos distintos? O pré e pós-tribulacionismo pensam de forma diferente sobre isso. Então, para tratar esse assunto, convidamos aqui dois grandes representantes dessas linhas teológicas. Está aqui o pastor Marcelo Hebraísta, pastor da Assembleia de Deus. Você já conhece o pastor Marcelo, está sempre aqui com a gente nos debates. Bem-vindo à nossa mesa de debates, pastor Marcelo, muito bom te receber. Querido pastor César, muito obrigado, sempre muito bom estar com o senhor, que Deus nos abençoe. Cumprimentar aqui, pela primeira vez que debato com ele, pastor Mateus, esse príncipe de Deus, e parabenizar, viu, pastor Mateus, pelo lançamento do seu novo livro, Jesus Sem Filtro. É muito chique, hein, pastor César? É muito legal. Parece que eu vou apanhar hoje aqui, mas Deus vai me dar graça aqui. Muito obrigado. Com a gente aqui nesse debate, pastor Mateus Alves, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Sempre que está em São Paulo, a gente também aproveita a presença dele aqui para colocar também numa das pautas de debates. E como hoje, por exemplo, sobre esse tema, sobre a vinda de Jesus. Pastor Mateus, muito bem-vindo aqui à nossa mesa de debates. Obrigado, pastor César. Obrigado, Marcelo, pelas palavras, pela indicação do livro. E daqui a pouco você vai ganhar esse livro, tá, pastor Marcelo? Que honra, muito Deus obrigado. abençoe a vida de vocês também que estão nos assistindo. De verdade, é uma alegria. Eu queria morar perto da rádio, mas eu sou de Belo Horizonte, então sempre que eu estou em São Paulo, aí eu consigo vir. Queria vir muito mais, porque aqui realmente é um lugar que a gente aprende. Não é demagogia, eu não tô brincando, tô falando sério. Aluno deveria debater com aluno. Mas hoje eu vou debater com o professor. Eu sou apenas um aluno, vocês são os professores. É um privilégio, uma honra estar aqui nessa mesa. Eu tô falando a verdade. Quando começa muito humilde assim. O problema é quando o aluno passa os mestres, né, pastor César? Não é? Tem que tomar cuidado hoje aqui. Vamos lá, pastor Marcelo, na sua opinião, com a opinião inicial. Tá. A vinda de Jesus e o arrebatamento, trata-se do mesmo evento ou são eventos distintos? Como que o senhor entende essa questão como pré-tribulacionista? Muito obrigado, pastor César. Eu entendo que são dois eventos diferentes, tá? Por ocasião do harpazo que aparece na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso 13 até o verso de número 18, nós percebemos que Paulo, quando diz isso, ele não diz que nenhum sinal tem que acontecer para o arrebatamento da igreja. Diferentemente da segunda vinda, quando nós lemos Mateus, capítulo 24, e os textos correlatos de Apocalipse. Então, no arrebatamento, pastor César, a igreja vai ao encontro do Cristo nos ares. Na segunda vinda, a igreja vem com Cristo para que Cristo estabeleça o seu reino milenial, julgue a tríade satânica e consume a obra que o Pai lhe concedeu. Então, eu vou partir nessa primeira palavra inicial desse pressuposto que são eventos distintos. Ok, boa. Pastor Mateus, a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja acontecem num mesmo evento ou são momentos distintos? Isso, eu compreendo que a vinda do Senhor Jesus é um grande evento. E dentro deste grande evento nós temos sub-eventos. E dentro deste sub-evento, o arrebatamento. Não só ele, na vinda de Cristo, também acontece o castigo dos ímpios, acontece o juízo, o encontro de Deus com o seu povo. Jesus vence a morte, ressuscita os homens, glorifica o seu povo, restaura a terra, recompensa o seu povo e começa a reinar eternamente. Então todos esses sub-eventos fazem parte na minha visão bíblica, única vinda de Cristo, único momento. Então, são eventos iguais? São no mesmo momento. A vinda, e na vinda acontece o arrebatamento. Como será essa vinda de Cristo? E por que eu creio que o arrebatamento é nesta vinda em glória? Porque o texto bíblico me diz que a vinda de Cristo é pós-tribulação. O texto bíblico me diz que a vinda é visível.
O texto bíblico me diz que a vinda é audível. O texto bíblico diz que é como ladrão para ímpios. E o texto bíblico mostra que a vinda de Cristo é em glória. Se formos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o único texto que explicitamente fala do arrebatamento, os outros são de forma implícita. Se formos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, nós vemos que o arrebatamento acontece na vinda do Senhor, na vinda. Agora, no capítulo 5, que é a mesma fala de Paulo, esta vinda não é chamada de vinda, mas é chamada de dia do Senhor. Olha para você ver que interessante. Pois vós mesmos estáis inteirados, isso aqui é 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eu até pergunto, ao Marcelo Hebraísta, mas eu acredito que todos os pré-tribulacionistas compreendem que esse vir como ladrão não pode ser a vinda em glória. Seria o arrebatamento, porque é a qualquer momento. Mas o dia do Senhor como ladrão na Bíblia aparece a expressão dia do Senhor, mostrando que ele vem como ladrão no dia dele, não antes da tribulação, mas para os ímpios, versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Dia do Senhor e vinda do Senhor são textos interligados, falas interligadas, porque 2 Pedro 3:8 me manda ficar santo até o dia do Senhor. E 1 Tessalonicenses 5:23 me manda ficar santo até a vinda do Senhor. Então eu compreendo que vinda do Senhor e dia do Senhor são termos intercambiáveis. Ok, pastor Marcelo. Vamos lá, muito bom, Mateus, obrigado. Eu entendo, um pouco diferente do professor pastor Mateus. Por quê, Mateus? Porque no arrebatamento, como está escrito, no verso de número 17, que você pontuou aqui, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Então, uma pergunta, e depois, se você puder me voltar a palavra, é o seguinte: no arrebatamento, Cristo toca na terra? No momento do arrebatamento, a igreja encontra com ele nos ares. Logo depois desse encontro, ele desce e toca a terra. Então é um bate-volta. Assim como o pré também tem. Só que o meu é rápido, o seu é de 7 anos. É verdade. Então, eu quero fazer uma conexão, pastor César e professor Mateus, desse texto, que para mim é uma das minhas dificuldades. Nós estamos aqui num debate amistoso de altíssimo nível, que em nenhum momento, como você pontuou, no pós, a igreja vai para o céu. Veja só, Mateus, o que eu quero apontar aqui para você, deixa eu pegar as minhas anotações, como esse texto de primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 se conecta com o texto de Jesus em João capítulo 14. Veja lá, João capítulo 14 diz assim: não perturbeis. Depois, lá em Tessalonicenses diz: não entristeçam. Olha a conexão. Creiam em mim. João capítulo 14, verso 1. Cremos. No verso de número 14 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Depois, creiam em Deus, creiam em mim. Depois lá, Jesus, que é Deus, teria dito, João capítulo 14, verso de número 2. Dizemos a vocês, 1 Tessalonicenses 4:15. Depois, levarei para mim mesmo, verso de número 3 de João capítulo 14. Depois, 1 Tessalonicenses 4:17, para o encontro com o Senhor. Depois, levarei para mim. E depois, no verso de número 3 de João capítulo 14, pastor Mateus, querido, estejam onde eu esteja, estaremos para sempre com o Senhor. Em nenhum momento, querido pastor Mateus, nós vemos a igreja no céu, no pós-tribulacionismo. É o arrebatamento, com muito respeito eu falo isso, tá? Foi Millard Erickson que cunhou essa expressão, elevador. Subiu e desceu. Só que quando você lê o texto de Apocalipse, capítulo 19, a igreja já está vindo com ele, não é? A igreja já está vindo com ele. No pós, em nenhum momento a igreja está no céu. Só que Jesus disse que levaria a noiva para a casa do Pai. Como é que o Senhor consegue tentar concatenar essas diferenças? Porque, como eu disse, a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares e, conforme diz João, Jesus levará a noiva para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai?
É o céu, é a morada de Deus. Perfeito. Mateus capítulo 24, no versículo 31, nós também temos muita semelhança com 1 Tessalonicenses 4:17. Qual foi o texto que você usou em comparação? João 14. João 14, né? isso. João 14, você comparou muito bem com 1 Tessalonicenses 4. Isso. Não há problema nenhum para mim, porque quando a Bíblia falar sobre vinda do Senhor, dia do Senhor, para mim é o mesmo evento. Okay. Então João 14 e 1 Tessalonicenses 4 dão a mão mesmo, é verdade. Só que olha que interessante, em Mateus capítulo 24, no versículo 31, o 29 é a vinda em glória, né? Tá. Sem dúvida alguma. E no 31, será que aqui é o arrebatamento? O texto não diz. Mas é possível que seja. É possível que seja. Por quê? Tá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, nesse texto de Mateus 24, 31, que é a vinda de Cristo em glória e a reunião dos escolhidos, tem anjo, tem trombeta, tem reunião do povo e tem céus. Na mesma condição, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, também vai me apresentar anjo, trombeta, reunião do povo e céus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, tem anjo, ressoada a trombeta, tem trombeta, descerá dos céus, tem céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Então, sem dúvida alguma, Mateus 24, se o argumento parecem os textos, Mateus 24 também parece com 1 Tessalonicenses capítulo 4. O pastor Marcelo também disse que em Mateus 24, ou nos textos que mostram a vinda do Senhor, que seria o arrebatamento na visão pré, não há sinais. Não há sinais. Esse é um problema pro pré, porque Mateus 24 está mostrando os sinais do fim, e depois a grande tribulação, e depois a vinda. Onde Jesus narrou o arrebatamento. Se o arrebatamento é antes da vinda, o arrebatamento, antes do dia do Senhor, o arrebatamento teria que ser um dos sinais da vinda em glória de Cristo. Mas Mateus 24 não mostra o arrebatamento antes da tribulação. Mateus 24 mostra o arrebatamento depois da tribulação, no versículo 31. O Marcelo Hebraísta também disse que a igreja... eu tô falando hebraísta, disse também que a igreja não, no pós-tribulacionismo, não tem igreja no céu. Ora, não é uma verdade. Por que não? Porque Lázaro, você crê na imortalidade da alma com toda certeza. Sim. Com toda certeza. Então, Lázaro, em Lucas 16, do 19 ao 30, está no céu. Ele é parte dos crentes e está no céu. 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:21, Paulo demonstra a vontade de estar no céu. Paulo está no céu. Depois do arrebatamento. Apocalipse 4, versículo, ele falou em nenhum momento. Em Apocalipse 4, versículo 4, os 24 anciãos, que na minha visão bíblica é uma representação dos 12 profetas, dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos, está no céu. Apocalipse 5:14, multidão no céu. Apocalipse 6:9-11. Apocalipse 6:9 é o 5º selo do Apocalipse. E o 5º selo do Apocalipse são mártires indo para onde? Indo para debaixo do altar. Onde que é isso? É o céu. Agora, sabe o que foi dado a eles lá? Vestiduras brancas. E no texto de Apocalipse, quem recebe vestidura branca é a igreja. A igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. As duas igrejas recebem vestiduras brancas. Aí tem um grupo em Apocalipse 3 com vestiduras brancas. Tem outro grupo no capítulo 6 também com vestiduras brancas. Só pode ser o mesmo grupo. Então, sim, tem igreja no céu. E depois do arrebatamento, que foi o que o pastor César me perguntou, e depois do arrebatamento? Eis que vejo novos céus e nova terra. Depois do arrebatamento, a igreja estará no novo céu e na nova terra. Até porque eu não sou pré-milenista, né? Eu creio no amilenismo. E eu tenho só mais 2 aqui, mas já falei demais. Pastor Marcelo. Grande Mateus. Mateus, o problema, acho que até conversei um tempo isso com César, em off, e nós estamos num debate de alto nível aqui. O problema é encaixar, Mateus. Eu penso que o texto de Mateus 24 depõe mais contra o Senhor do que contra mim. Por quê? Porque você não vê Jesus terceirizando o arrebatamento. E onde será esse recolher dos anjos aqui, que você bem citou, os quais reunirão os seus escolhidos? Será na terra ou no céu essa reunião aqui? Que o senhor citou de Mateus capítulo 24, verso de número 31. Os quais reunirão os seus escolhidos dos Isso. 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, no céu. Não pode ser do céu. Mas está escrito. Porque essa extremidade aqui, conforme o livro, fala das 4 direções dos pontos cardeais. Você pode ver isso em Deuteronômio 7, verso de número 6. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui.
essa referência. Então essa é a minha crítica também ao pós. Note bem, os anjos, eles fazem parte do arrebatamento, sim. Mas quem arrebata, Mateus, é o próprio Senhor. Então esse texto aqui depõe contra o pós-tribulacionismo. Porque quando Paulo concatena 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, esse mesmo Senhor. Então quem vai fazer o arrebatamento não são os anjos, não é? Deuteronômio 7:6, porque tu és povo santo ao Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que é sobre a terra. Não é esse texto, é outro texto aqui, deixa eu ver se eu anotei. Ezequiel capítulo 17, 21, Mateus, querido, desculpa, Ezequiel capítulo 17, deixa eu ver se eu anotei certo, desta feita, e o verso de número 21. Olha aqui, quem Deus espalhou aos quatro cantos. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor que o disse. Então esse texto, na verdade, é uma profecia dos judeus que foram espalhados. E o problema do texto de Mateus 24, 31, é que são os anjos que estão fazendo esse recolhimento. Só que no arrebatamento não é o anjo, é o próprio Cristo. O anjo vai tocar a trombeta de Deus, mas ele não vai recolher. Então esse texto aqui é o oposto do que aquilo que Paulo está ensinando. Outra problemática aqui, querido pastor Mateus, é mostrar na visão pós-tribulacionista duas coisas exponenciais que acontecerão no arrebatamento, que eu quero que o senhor me ajude aqui em Mateus 24. Onde está em Mateus 24 a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos? Ora, se o arrebatamento é um negócio tão exponencial, e Paulo diz que é um mistério, em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 51 a 52, não é? Tem que terminar agora? Tá muito longo. Então desculpa, tá bom. Okay. Mas eu entendi a sua pergunta. Obrigado. São boas perguntas. Ótimas perguntas. Tentei anotar tudo aqui, vamos ver. Ezequiel 17, 21, o texto diz que Deus vai reunir novamente o seu povo. Sim, Ezequiel 17. Ezequiel é um profeta no cativeiro babilônico, né? Ezequiel estava às margens do rio Quebar. Olha que interessante, no cativeiro babilônico, Ezequiel está nas margens do rio Quebar, Daniel está no palácio e Jeremias fica na terra de Judá e depois é exilado no Egito. Então, é bem possível que esse texto de Ezequiel 17 é uma profecia de restauração de Israel pós-cativeiro babilônico. Talvez a reunião, talvez Ezequiel está profetizando sobre volta de cativeiro babilônico. Não está falando sobre arrebatamento, até porque no capítulo 17 de Ezequiel, nós não temos assim uma visão clara no texto sobre vinda do Senhor, sobre dia do Senhor, etc. Então, me parece que Ezequiel 17 é uma profecia de reunir novamente lá na terra de Judá. Vocês não foram cativos por Nabucodonosor? Foram, então vocês vão voltar para a terra. Mateus capítulo 24, pastor Marcelo, não, mas é os pastores, né, e os ouvintes. Sim. O texto diz que essa reunião acontece nos céus. O Marcelo disse que não pode ser nos céus, e se eu entendi errado você me fala de novo, mas o texto diz que é nos céus. Olha só, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só se no texto grego não tiver céus nesse versículo. Mas se Deus está dizendo, se Mateus inspirado está narrando e escrevendo as palavras de Jesus, então eu tenho que crer que esse encontro é nos céus, sem dúvida alguma. E o Marcelo também disse, né, que lá em 1 Tessalonicenses 4 é Deus que reúne. E Mateus 24, 31 são os anjos que reúnem. Só que olha que interessante, Marcelo. No início do versículo 31, a Bíblia diz: e ele enviará os seus anjos. Ou seja, não é o anjo que foi lá, por causa do anjo, reunir os filhos de Deus. Não. Deus está enviando os anjos para essa missão. Então, quem está reunindo, na verdade, é Deus. Nós pregamos o evangelho e atraímos pecadores. Quem atrai pecador não é o pregador. É sim o Espírito Santo através do pregador. Então, ele tem um instrumento aqui, Deus, quem? Os anjos. Mas quem reúne? É o próprio Deus. Então, Deus envia os seus anjos para reunir os seus, em Mateus 24, 31 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
última pergunta do pastor Marcelo, né? Ele disse em Mateus 24, onde está a trasladação e a glorificação, foi isso? Eu acho que foi a glorificação. Isso, não, é o arrebatamento. O arrebatamento é Mateus 24. Isso, porque duas coisas, eu vou voltar à palavra. A ressurreição. Isso. A ressurreição. Onde é que o senhor consegue encontrar aí em Mateus 24? Porque por ocasião do arrebatamento, como diz Paulo, né? Os vivos serão trasladados, né? E os mortos serão ressuscitados, né? Verdade. Então, essa é a pergunta, por favor. Onde eu encontro isso em Mateus capítulo 24? Não encontro. Não tem ressurreição e glorificação em Mateus 24. Não tem mesmo, não. Não tem. E agora? Não, eu explico. Não é um problema. Primeiro, onde tem arrebatamento... Esse Mateus é inteligente, viu, César? Onde tem arrebatamento antes da grande tribulação em Mateus 24? Também não tem. Agora, todos os textos da Bíblia que narram a vinda do Senhor em glória mostram todos os eventos? Não. Olha pra você ver que interessante. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem bema. Não tem tribunal de Cristo lá, então não vai acontecer no momento do arrebatamento, porque 1 Tessalonicenses 4 diz que não diz que tem? Não. Em 1 Coríntios 15, 23 ao 51, tem glorificação, tem ressurreição e tem vinda, mas não tem arrebatamento. Aquele, no momento, abrir e fechar os olhos, é a glorificação do corpo, não é o arrebatamento. Em Mateus 24, 31, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem glorificação. Não tem, Mateus. Você está dizendo que não tem arrebatamento. Mateus 24 tem. Não, tem arrebatamento? Não, eu estou entendendo que é o enviar aos seus escolhidos a reunião dos escolhidos. Então, entendi. Não tem a ressurreição. Porque todos os textos que narram as vindas não dizem tudo o que vai acontecer. Lembra dos subeventos? Não diz, mas num compilado de textos nós achamos. Ok. Esse Mateus é inteligente demais, pastor César. Mas Mateusão, querido, no texto clássico do arrebatamento, tem que acontecer essas duas coisas, Mateus. Tem que acontecer a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. E não dá para encaixar aqui em Mateus 24, 31. Aliás, nem pro pré, até pro pré é difícil achar aqui o arrebatamento. Os grandes estudiosos, tá aqui o Dr. John Walvoord, não é? Dr. Charles Ray, Dr. Reinald Showers, também não entende que Mateus 24, pastor César, fala do arrebatamento. Justamente por essas diferenças singulares dessa extremidade dos céus, que aqui está falando dos 4 pontos cardeais, entendeu? Da diferença que quem arrebata é o Senhor Jesus e não os anjos. Para nós aqui está falando da sua vinda gloriosa para julgar o mundo e julgar as nações. Então, a diferença acho que fundamental entre nós, querido pastor Mateus, que está indo aqui muito bem nesse debate, é o seguinte, que no arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor dos ares e de lá volta para a casa do Pai, conforme João capítulo 14. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 25, você vê que alguém vem avisando que o noivo está chegando. E quem é que sai ao encontro do noivo? São as virgens. E por inferência a noiva, né? Porque se tem noivo, por inferência a noiva. Você está ligando, então, com o texto de João 14 como se fosse o arrebatamento. Isso. João 14. Mas lá também não tem ressurreição, né? Aonde, pastor César? João 14. Sim, não tem. É verdade, não tem. Mas no momento do arrebatamento, é isso que eu quero dizer. Jesus arrebata a igreja e tem a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. E aí Jesus leva a noiva para a casa do Pai. É isso que eu estou querendo dizer, conforme João capítulo 14, entendeu? Para se estabelecer o tribunal de Cristo, onde seremos galardoados para o Senhor. Então eu penso que há uma diferença nesse texto. Embora Mateus fala desse possível arrebatamento, que eu não concordo, para mim está falando da vinda do Senhor, não tem como concatenar o texto de 1 Tessalonicenses, onde o texto é claro que ocorre essas duas coisas e é Jesus que vem arrebatar a sua igreja. Pastor Mateus, eu comecei com quem? O pastor Marcelo, né? Então isso. Pastor Mateus, para você encerrar. Tá, o pastor Marcelo, ele disse que no texto clássico tem que ter ressurreição e glorificação, mas não tem em Mateus 24, porque o texto clássico do arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4. Então, não tem em Mateus 24, mas tem em 1 Tessalonicenses 4. Então vamos unir os textos. Eu sempre falo assim, não briga texto com texto, une as verdades do texto, né? O pastor Marcelo também disse que no arrebatamento a igreja volta para o céu, baseado em João 14, mas não em 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler o texto e eu quero ver
onde o texto diz que a igreja volta para o céu. Eu vou ler. Deixa eu ler o texto. Mas é a mesma coisa que o senhor está fazendo. Estamos concatenando os textos. Não, concordo. Olha só para você ver que interessante. Versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá do céu, ressoar a trombeta de Deus. Agora, descerá dos céus. Então Jesus está descendo dos céus. Descerá dos céus, é Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre as nuvens. Então, ele desce dos céus, encontramos com ele nas nuvens. É verdade. Agora olha o texto. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim voltaremos para o céu nessa era do jeito que conhecemos? Não. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, depois do arrebatamento, quem disse que a igreja volta para o céu do jeito que estamos compreendendo o céu hoje no estado intermediário? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele desce do céu, nós encontramos com ele e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde o Senhor está? Nós estamos. Eu entendo numa visão milenista que aqui é o início do novo céu e da nova terra. Estamos de volta com o programa de debates. Eu volto aqui então com o pastor Marcelo Hebraísta. Bora lá, pastor Marcelo. Obrigado, pastor César. Eu estava rindo aqui do Mateus, a gentileza de pessoa, né? Quando ele falou que nós estaremos para sempre com o Senhor no novo céus e nova terra. Pessoal, ele é obrigado a fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso, com muito respeito, Mateus, porque ele tem que fugir do texto de João capítulo 14, quando Jesus diz que vai levar a igreja para o céu. Mateus, você concordou comigo no começo do programa. Jesus leva a igreja para o céu. E não é ainda o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra, Mateus, é depois do reino milenial de Cristo. É por isso que você tem que espiritualizar o milênio. Mas o debate aqui não é milênio. Isso. Vamos lá para Apocalipse 19. Eu e você concordamos enfaticamente, categoricamente, que aqui é a parousia de Cristo. Sem dúvida alguma. Certo? Ok. Bom, o versículo 11, 12, 13 e 14... especialmente o 14, Mateus querido, seguiam os exércitos que há nos céus, montados cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ora, se os exércitos do céu já estão com Cristo, e aqui está falando de linho puro, a igreja já está com ele. Quando que isso aconteceu, Mateus? Quando que isso aconteceu? Outra pergunta para voltar a palavra para você. Se aqui é o arrebatamento da igreja, Mateus, para o pós-tribulacionista, não é? Data máxima vênia, é o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Eu queria, professor Mateus, porque esse é um texto clássico. Eu e você concordamos aqui que é a parousia de Cristo. Só que com uma diferença. Para nós o arrebatamento já aconteceu, porque a igreja está vindo com Cristo. Cristo está montado no cavalo branco, não é? Está um manto sobre a sua coxa, Meler a Melahim, Adonai a Adonim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria que o senhor me mostrasse aqui no texto de Apocalipse 19, arrebatamento, trasladação dos vivos e ressurreição dos mortos. Porque quando que acontece, para te dar a palavra, a ressurreição? Ok, pastor. Entendeu? Entendi perfeitamente. Por favor, obrigado. Mais uma vez, eu volto. Nem todos os textos que mostram a vinda de Cristo mostram todos os sub-eventos. Tá. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4 não tem todos os eventos. 1 Coríntios 15 não tem todos os eventos. Mateus 24 não tem todos os eventos. Apocalipse 19 também não tem todos os eventos. É simples. Agora, a igreja está vindo com Cristo aqui em Apocalipse 19. Com certeza, sem dúvida. Porque só pode ser igreja com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Só pode ser igreja. Então, aqueles mártires na grande tribulação, que estão também com vestiduras brancas, também era igreja. Vamos ser coerentes. Então, a igreja está na tribulação. Se a igreja está na tribulação, o arrebatamento não foi antes dela. Porém, a questão maior é: aonde aconteceu a trasladação e a glorificação, se a igreja já está vindo com ele? Essa é a pergunta. 1 Tessalonicenses 4. O que o texto diz lá em 1 Tessalonicenses 4? Tem uma igreja só. Só que essa igreja está onde? A igreja do Senhor Jesus está tanto no céu quanto na terra. Nós somos igreja assim como Paulo. E Paulo está no céu. Então esses que morreram vêm com Cristo ressuscitados. E a bênção é primeiro.
Os vivos vão encontrar com esses que estão vindo junto com Cristo também. Quando? Na glorificação e no arrebatamento. Então a pergunta de Apocalipse 19 é: quando Cristo vem e quando os vivos reunirão com ele, encontrarão com ele, já que eles estão descendo? Não são os vivos, são parte da igreja que já morreram e agora estão sendo ressuscitadas. E a outra parte que estava na terra, agora serão arrebatadas e glorificadas. E só para ficar mais um pontinho aqui, o pastor Marcelo falou assim: ele vai ter que espiritualizar, porque depois da vinda de Cristo é o milênio, então ele vai ter que espiritualizar para sair de João 14. Não, eu só tenho que ler Pedro. Eu não tenho que espiritualizar. Eu só preciso ler Pedro. Porque Pedro diz assim, olha: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Agora, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então eu não vou alegorizar a vinda de Cristo, é um evento antes do novo céu e da nova terra, e não de um milênio literal. Não é o assunto, eu sei, mas só para fechar isso. E eu queria falar também das parábolas, Mateus 25, mas eu acho que eu falei, né, demais, não, pode falar, fica à vontade, pode falar? Você tá indo muito bem. Mateus capítulo 25, pastor Marcelo. Sim, querido. Olha como é que é um texto que fortalece o pós-tribulacionismo. Tá. Quando Cristo vier com as suas quando Cristo vier, ele encontra com a sua noiva, com as virgens. Depois que ele vem e fecha a porta, não há mais possibilidade de segunda chance. Mas para o pré-tribulacionismo, existe a oportunidade de ser salvo na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Mas quando Cristo vem encontrar com a igreja, o texto diz: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Fiquem na tribulação e aí vocês terão a porta aberta. Não, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Acabou a oportunidade. Quando Cristo vem e encontra com a sua igreja, acaba a oportunidade no pós-tribulacionismo. No pré não, porque ainda tem a grande tribulação. Na questão das parábolas, paro? Não, tá tranquilo, pode falar, porque ele tá indo bem, senão não conclui. Na questão das parábolas, que essa também é uma parábola, ele tá indo muito bem. As parábolas de Jesus me mostram que quando Cristo vier em glória, já é o momento do ímpio ser lançado no lago de fogo e enxofre. Como é que isso se dá? No pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. Mateus 13, 24 a 30. Na parábola do joio e do trigo, no momento de separar o joio do trigo, é lançado o joio no fogo. Em Mateus 24, na boda do servo bom e fiel, o ímpio já é lançado no castigo eterno. Em Mateus 13, essa parábola é incrível, a parábola das redes. O ímpio já vai direto para o lugar que tem choro e ranger de dentes na separação. O arrebatamento é essa separação. Mas no pré-tribulacionismo tem pelo menos aí 7 anos para acontecer isso. Mas Mateus 13 diz que é na hora. E tem mais uma aqui. Ok, pastor Marcelo. Bom, muito bem, Mateus. Mas, meu amado, você não conseguiu deixar claro, você argumentou muito bem. Porque Apocalipse 19 é um problema seríssimo para o pós no seguinte sistema. No arrebatamento, e se o arrebatamento é a segunda vinda, Mateus, tinha que ter aqui a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Que nós estamos falando de um evento sui generis. É a parousia de Cristo, que para o Senhor é o arrebatamento. Pelo contrário, nós temos, olha que coisa, nós temos o arrebatamento das duas testemunhas no Apocalipse 11 e 12 e não tem o arrebatamento da igreja. Ou seja, quer dizer que o arrebatamento das duas testemunhas supera o arrebatamento da igreja. Eu acho isso um pouco complicado, com o máximo respeito, não é? Então, outro problema aqui para o pós-tribulacionismo, Mateus querido, é que se no arrebatamento e a segunda vinda é a mesma coisa, quando é que acontece a ressurreição? É na segunda vinda para o Senhor, quando Cristo está descendo. É nesse momento que acontece a ressurreição, embora não apareça em Apocalipse 19? Deixa eu só entender isso do senhor. É, porque aparece em 1 Tessalonicenses 4, então, a ressurreição dos mortos. Então, mas aí você tem um problema, querido Mateus. Olha o problema que eu quero apontar aqui para o senhor. Olha o que acontece em Apocalipse 19. Deixa eu abrir aqui o texto. Estamos ao vivo aqui, Rádio Musical FM, para todo o Brasil. Olha que coisa interessante. Cristo vem... Ele derrota, não é? A tríade satânica. Veja que
essa expressão Kai Edom, não sei se o senhor já estudou sobre essa expressão que aparece 8 vezes em Apocalipse 19, é o clímax, não é? É um clímax. A prisão da besta e do falso profeta, e aí se estabelece o reino milenial de Cristo. Você vai ver que no Apocalipse 19, por ocasião da parousia que nós concordamos, não tem a ressurreição, pastor César. Sabe quando vai acontecer a ressurreição? Depois do reino milenial. No Apocalipse 19, é outra tese fortíssima que eu tenho para não me tornar pós. Porque como vocês falam de uma única ressurreição, mas que a ressurreição acontecerá... é antes do milênio, pastor, no texto que o senhor está citando. O senhor está citando o texto como se fosse pós, depois do milênio, mas fala que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, mas os ímpios que são ressuscitados depois do milênio. Exatamente, pastor, mas não é na vinda. Olha aqui, ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Isso, o 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade. Vi ainda a alma dos decapitados, você conhece muito bem a palavra, por causa da palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então não é na vinda, é depois do estabelecimento do milênio. Porque reinaram com Cristo 1000 anos. E aí a outra ressurreição... É que assim, eles ressuscitaram para reinar os 1000 anos. Isso, exatamente. Mas não é na vinda. É no estabelecimento do milênio. Pastor Mateus. Só se eu estou interpretando errado. Se eu estiver interpretando errado, também eu reconheço. Não tem nenhum problema. Os únicos pontos, a única coisa que eu posso te falar na questão do Apocalipse 19 não ter todos os eventos e por isso não tem aqui a ressurreição, é mais uma vez eu falar com você que 1 Tessalonicenses 4 também não tem tudo. Tem o arrebatamento, tem a ressurreição, mas não tem o tribunal de Cristo. Em 1 Coríntios 15 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento. Em Mateus 24, na minha visão, né, falamos sobre ele, tem o arrebatamento, tem a vinda, mas não tem a glorificação. Eu aprendi com você uma frase. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Concordo. Então, Apocalipse 19 resolve com a sua frase, meu querido professor. Sobre questões de problemas no texto, eu vejo que o pré tem mais problema. Deixa eu te explicar por quê. Olha a 1 Tessalonicenses. Se o pré estiver certo, primeiro vem o arrebatamento para os vivos. Isso. Depois de 7 anos, Cristo vem em glória e ressuscita os... e glorifica os crentes. E ressuscita os crentes. Deixa eu corrigir. Em 1 Tessalonicenses 4... Não, a ressurreição e o arrebatamento já acontece a ressurreição da igreja. Não, escuta essa aqui. Desculpa. Na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, os crentes são transladados. Isso. Não é isso? Isso. Depois de 7 anos, quando Cristo vier em glória, é que acontece a ressurreição. De quem? Dos crentes. Não. A ressurreição acontece assim. O pré crê assim, ó. Se Jesus voltar agora, os vivos, os vivos são arrebatados e os mortos são ressuscitados. Exatamente. E sobem ao céu com corpos glorificados? Exatamente. A igreja tem corpo glorificado já. Então, obrigado, porque eu também acredito que na vinda única de Cristo acontece tanto o arrebatamento quanto a ressurreição. Eu acredito assim também. Quebrou o argumento que você ia desenvolver? Não, o argumento que eu ia desenvolver era, se você acredita que o arrebatamento é uma segunda fase e a ressurreição só valeria... Eu não falei que é uma segunda fase. Na primeira fase. A primeira fase. Também não falei que é uma primeira fase. Quantas fases tem a vinda de Cristo? Não, o arrebatamento é um evento singular para a igreja. E nós temos a única vinda de Cristo na sua parousia. Não, sim, mas o meu argumento só faria sentido. Só faria sentido se você acreditasse que no arrebatamento não tem ressurreição. Então, já que você crê que tem ressurreição, eu te dou a mão. Eu concordo com você que no arrebatamento tem ressurreição. Só que a diferença é, a ressurreição é na única vinda gloriosa de Cristo, o arrebatamento também. Não tem uma segunda espécie de vinda. Essa conversa de vocês me levantou uma questão que eu nunca parei para pensar. Tá vendo, nosso mestre? Vai apertar eu e você agora aqui, ó. Bora. É o seguinte. Vai devagar. Levando em conta o arrebatamento pré-tribulacional, pastor. Se Jesus volta agora, então tem a ressurreição dos mortos e a glorificação do corpo, obviamente, e a subida dos salvos e também a glorificação do corpo. Certo? Mesmo pastor. Vivos. Ok. Só que terão salvos aqui. Vamos sair da discussão se chama igreja ou não chama igreja? Salvos na pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Durante a grande tribulação, que por alguma razão vocês dizem que são 7 anos. Beleza. Esse pessoal aqui,
que está vivo e é salvo, que vai ser salvo durante o período, na opinião do pré, esse pessoal aqui, eles serão arrebatados também, de novo? Para mim não, pastor, eles entrarão no milênio com corpos naturais, entendeu? Eles não vão ter corpo glorificado nunca? Para mim não. Mas o céu não, a Bíblia diz que o céu não entra, não entra no reino do céu. Eu sei, mas aí nós vamos levantar outro problema aqui. Qual é? Veja se nós não estamos debatendo, nós estamos perguntando. Levantando questões. O senhor levantou uma questão inédita aqui que nunca tinha. Por quê? Como é que nós acreditamos? Porque, pastor Mateus, conforme o julgamento das nações, em Mateus capítulo 25, veja bem, pensando pelo pós, olha aqui. Jesus separa as ovelhas do lado direito e os bodes, os ímpios, são exterminados, não é isso? Sim. Aí nós temos um problema. Quem vai entrar no milênio? Mas eu não sou pré-milenista, para mim não é um problema. Entendi. Porque Mateus 25, 46, para mim já dá mais base ainda para o amilenismo. Mas a pergunta que ficou então... vamos pensar sobre isso. Ele entende que, por exemplo, eu fiquei, não subi, fiquei. Tá. Aí eu comecei a professar fé, não sei o que e tal, sou salvo. Que tem um monte de salvo dentro do período da grande tribulação. Ok. Eu não vou ser arrebatado, então eu não vou pro céu, eu não vou pra lugar nenhum. Esses salvos aí da grande tribulação, acho que... porque lá fala que é uma multidão que ninguém podia contar, de nações, tribos, povos e línguas, né? Apocalipse capítulo 7. Uma boa pergunta. Esse pessoal, eles não têm corpo glorificado nenhuma hora nenhuma? É uma boa pergunta. E eu posso levantar também mais um problema para o pré? Sim. Talvez essa resposta seria, não, na vinda de Cristo eles também serão glorificados, mas apesar de não ter texto, ok, talvez seria uma resposta. Só que a minha dificuldade também é sobre a ressurreição dos crentes. Tá. Porque eu ia te dar um argumento, mas como você concordou comigo, ficou fechado. Então deixa eu dar fazer uma outra pergunta. Se no arrebatamento acontece a ressurreição, os crentes que passaram pela grande tribulação e morreram, também precisarão ser ressuscitados. E essa ressurreição acontece quando? Na vinda gloriosa de Cristo, porque a Bíblia me mostra apenas um dia de ressurreição. Eu não creio em 2 dias de ressurreição e também não creio que a ressurreição do crente é parcelada. Primeiro acontece a ressurreição ali no arrebatamento, depois a ressurreição de crente na vinda de Cristo. Por que não? Porque João 5, 28 e 29, João 6, 40, João 6, 44, João 6, 53 e 54, João 11, 23 e 24, Atos 24, 14 e 15, Daniel 12, 2, diz que só existe um dia de arrebatamento. E quando Cristo vier, Apocalipse 1, 7, diz que todos o verão, ou seja, todos estarão ressuscitados, tanto ímpios quanto justos. Por que você sabe que ímpios? Porque Jesus diz, até mesmo aqueles que me traspassarem. Todos verão, porque a ressurreição é só em um dia. Então, para mim, eu respondo isso, Mateus, acho que já estamos caminhando aqui para a conclusão desse maravilhoso debate, no seguinte: a primeira ali não quer dizer quer dizer, contrastando com aquela ressurreição que haverá depois, conforme, não é? Aqueles que serão julgados, né? Perdidos. E isso para o trono branco está contrapondo essa. Por que eu falo isso, pastor Mateus? Por uma questão lógica. Se essa é a primeira, a ressurreição de Jesus é qual? Mas aí eu falo mais da escatológica, né? Eu sei que 7 antes de Jesus. Então você vê como nós temos um problema tanto para o pré como para o pós? Porque se Jesus é a primeira, ele inaugurou, e depois também teve aquela ressurreição, lembra de Mateus capítulo 27, dos santos que entraram à cidade. Atos 9 e Atos 20 também. Exatamente. Então a primeira aqui não quer dizer para mim, para o pré, que seja uma única só. Está contrastando porque aqui ainda é para a vida. Então, ele acha que as ressurreições fazem parte dessa primeira. Não, eu concordo. Exatamente. E está contrastando, pastor César, com esse pessoal aqui que vai pro trono branco. Só que... aqui não tem mais jeito, entendeu? Não, eu entendi perfeitamente. Só que eu não consigo... É a forma de interpretar. Óbvio. Só que eu até sei que o pré interpreta a si mesmo e essa é a interpretação do pré. Ok. Só que a interpretação do pós, principalmente pós-abilerista, não pode aceitar. Por quê? Porque em João, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia. Chegará o dia em que todos ressuscitarão. Chegará esse dia. Não é um dia em Cristo, um dia antes da grande tribulação e um dia depois. É um dia só. E eu tenho 2 problemáticas aqui para o pré, mas eu acho que não dá tempo. Eu acho que não dá tempo. Puxa vida, que debate maravilhoso. Então, vamos lá. Eu quero agradecer. Solta a vinheta das considerações finais, por favor, igreja.